Amém. Amados. Oi? Tá. Boa noite, pastor. Paz, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? O senhor tá bom? Tudo bem. Saudade de você, hein? Eu também tô com saudade de vocês. Paz dias, Fernando. Fala todos, boa o noite. bispo Fernando está obedecendo o distanciamento social, está de máscara, ele vai estar evitando de estar falando. Amém. Né? Daqui a pouco estamos Falou juntos, assim, em nome de Jesus. Amém. Ele já está 99,99%, mas ele quer seguir as regras que são colocadas para que tudo corra bem, né? Amém. Seja Glória a Deus. conforme a vontade de Deus e a vontade também dele de corresponder a cada um de nós, né? Amém. Tendo exemplo. Amém, pastor. Amém? Nós vamos falar de um assunto muito legal. Pelo menos a mim é muito instigante esse assunto. Se você tiver aí no seu ladinho aí um caderno, uma caneta, se não tiver, pode correr lá pegar, que a gente vai falar de uma maneira mais pausada para que a gente possa se inteirar desse assunto, que é um assunto muito importante, né? O título desse estudo é Descobrindo a Maturidade Espiritual. E esse estudo ele tem por objetivo nos mostrar, de certa forma, a que nível, obrigado, a que nível nós estamos na nossa vida espiritual. Abre comigo a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Só para a gente dar aí o início nesse estudo, você vai entender rapidamente o que significa ser maduro espiritualmente, qual é a proposta desse estudo para nós, né? Efésios 4, 14 e 15. É uma passagem conhecida, muito interessante, porque Paulo estava mostrando à igreja de Éfeso, né? Estava, de certa forma, edificando a igreja de Éfeso. E ele fala claramente nesses dois versículos, né, a importância de sermos cristãos maduros, né? E ele fala assim, com vista, né? Perdão, amados, o 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, acho que são dois versículos muito claros para nós, que demonstram que a nossa vida em Cristo ela é um crescente, né? A gente sabe, por exemplo, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente nasce de novo, né? E há um paralelo entre a nossa vida espiritual e a nossa vida natural. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce grande, ninguém nasce sendo especialista em alguma coisa. Pelo contrário, na realidade nós não sabemos nada quando nascemos, nós somos imaturos, nós somos crianças, bebês, né? E aqui ele fala o porquê, né? E o objetivo desse estudo está bem claro nesse versículo, que é para a gente ser despertado com relação à nossa vida cristã, né? E nós vamos ver passo a passo aí. E ele fala, né, para que nós não sejamos como crianças, né? Porque a criança,
isso de forma natural, por exemplo, você pode perceber, a criança bem nova ainda, tudo que você fala para ela, ela acredita. Tudo que você, se você falar para ela determinadas coisas, ela vai considerar aquilo, porque ela é criança, ela não conhece a verdade. Mas à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai ficando mais madura, ela vai entendendo o que é certo e o que é errado, né? E ele fala aqui que havia, né, ele fala, com certeza na igreja de Éfeso havia pessoas que já tinham se convertido a Jesus, mas que eram imaturas. E ele fala assim, olha, para que não mais sejamos como meninos, levados de um lado para o outro. E também ele mostra nesse versículo que havia pessoas experientes na palavra, mas que eram mal intencionados e que estavam ali para contradizer tudo que Paulo estava ensinando, né? Tudo que o apóstolo estava querendo levar a igreja a aprender, havia aqueles infiltrados ali. Não, mas não é bem assim. Você já viu aqueles irmãos que infelizmente existe no meio da igreja e que tudo que é pregado, tudo que é ensinado, fala, não, mas não é bem assim. Ah, eu aprendi diferente. Eu acho que se alguém age assim, ele também não é alguém experiente na palavra, ele também é imaturo. E depois, mais para frente, nós vamos ver. Bom, qual o foco desse estudo, né? Nós vamos focar na área do crescimento, na área de você e eu nos tornarmos cada vez mais maduros na fé, né? E o foco, nós vamos focar em 5 hábitos, né, na vida de cada cristão. Cada cristão precisa desenvolver na sua vida esses 5 hábitos para prosseguir em direção à sua maturidade espiritual, né? E esses hábitos, que nós falamos que são 5, nós podemos ver que nós podemos descrevê-los da seguinte forma. Primeiro, o meu tempo com Deus. Depois, a minha leitura da palavra, a Bíblia, né? Você pode ter bons materiais, como o bispo Fernando tem, como eu tenho, bons livros, pessoas experientes na palavra, que escreveram livros, você pode ler, aprender com eles, mas o essencial para o seu crescimento no Senhor é a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra, você tem que ser cheio da palavra de Deus, né? Eu lembro de um pastor que quando ele nos ensinou, há muito tempo atrás, ele falava do cristão que ele tem que ser comparado, por exemplo, é uma comparação bem simples, mas é que nem um tubo de pasta de dente. Ele vazio não serve para nada, mas se você espremer, a pasta sai para você escovar o seu dente, né? Então, o cristão, quando ele é espremido, o que tem que sair dele não é murmuração, não é reclamação, mas ele tem que sair a palavra. Você pode ver que os testemunhos que esses mártires deram, né? Vamos pegar Estevão. Estevão, ele não era apóstolo, ele era um dos que poderiam ser os primeiros lá, diáconos da igreja de Atos, da igreja primitiva. Quando ele foi antes, né? Ele foi confrontado, ele foi julgado. Se você for pegar lá a passagem de Estevão, você vai ver que em todo momento que ele foi apertado, ou seja, é como se fosse o tubo de pasta sendo apertado, todo momento ele respondia com a palavra. E quando ele foi para ser morto, que ele sabia que ia ser morto, ele ia ser apedrejado, ele ainda falou uma coisa que é tremenda. Ele imitou Jesus na sua morte, porque Jesus falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão fala: Senhor, não impute a esses homens esse pecado. Então, olha só, até na hora da morte ele perdoou aqueles que estavam apedrejando. O que é isso? É um cristão que tem o foco na palavra de Deus. Ele é cheio da palavra, né? A outra coisa, né, nós falamos de 2, né? Tempo com Deus, Bíblia. A outra coisa é a oração, né? E depois eu vou explicar a diferença entre tempo com Deus e oração. O dízimo, que é algo que mexe com todos os homens, a questão financeira, o dinheiro.
Mas Deus nos prova no dízimo, prova a nossa fidelidade quando nós entregamos nosso dízimo. E se a gente deixa de ser fiel com Deus, né? Ele também vai saber, porque não tem como enganar Deus. E a comunhão. Essa comunhão é importante também. Você tem que entender que você tem que ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, né? E isso você consegue através da oração, né? E do tempo com Deus. Tempo com Deus é uma coisa interessante. Ela é um pouquinho, não é que ela seja diferente da oração, mas é uma coisa que nós devemos aprender. Você tem o seu período de oração, mas o tempo com Deus é o tempo que você fica em silêncio, onde você aguarda Deus falar com você. Você ora, você adora, você exalta Deus, mas tem um momento que você tem que parar. Pode ser 5, 10, 15, 1 hora, não sei. Aí vai de cada um, à medida que cada um está na sua vida com Deus. Mas tem um momento que você tem que parar e ouvir Deus falar. Porque Deus fala, gente. Deus fala ao seu coração. Né? E essa é uma experiência legal. Uma das coisas que eu aprendi, que eu recomendo, é que nesse tempo com Deus, você começa aos poucos. Experimenta a partir desses próximos dias de oração que você for ter diante de Deus, você começar orando, adorando, e depois fica aí uns 5 minutos, 15, 10, 15 no máximo, aí, em silêncio na presença de Deus. Fala, Pai, eu estou aqui, fala comigo. E fica em silêncio, espera. Com certeza você vai ter uma experiência legal, que vai mexer com o teu coração, com a sua vida. Né? Bom, a gente está falando de maturidade espiritual, mas o que é a realidade? Na realidade, o que significa ser maduro? O que é maturidade espiritual? Aí eu gostaria que você abrisse também Efésios 4, 13. Está logo acima daquilo que a gente leu. Fala assim, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só que tremendo, né? Paulo nos ensina aqui que quando nós chegamos na maturidade, a gente, de certa forma, a gente zela para que haja unidade na fé. A gente não se vê maior do que ninguém dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Não, o meu irmão é importante para mim, por isso eu sou um com ele. Né? Se o meu irmão está triste, se está passando por alguma necessidade ou dificuldade, eu visito, eu aconselho, eu oro, eu abençoo, e ele é um comigo. Né? Paulo fala a respeito de ser membro lá no livro de Coríntios, que não é o nosso assunto nesse momento, mas fala que nós fazemos parte de um corpo. E o que mais chama atenção para que a gente possa entrar na unidade da fé, que ele fala lá que é o seguinte, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se ele se alegra, todos também se alegram com ele. Então, por exemplo, quando você luta, lutar no bom sentido, tá, gente? Lutar pela fé cristã. Quando você luta com seu irmão, pela fé cristã, quando você faz parte de uma igreja, você ama o seu irmão, se o seu irmão, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, ele recebe uma herança e ele conta para você, se você é maduro na fé, você se alegra com ele. Poxa, que bênção, que maravilha. Você vai ter uma vida melhor agora, você recebeu uma herança. Mas se eu sou imaturo, vamos dizer assim, qual é o meu sentimento? Eu ouço aquilo que o meu irmão falou e eu fico com inveja. E aí eu mostro para mim mesmo que eu sou imaturo, né? E o objetivo da maturidade é uma coisa muito legal e ao mesmo tempo muito séria, que é nos levar a parecer como Jesus, né?
Quando Deus criou o homem, Deus falou uma coisa interessante lá no jardim. Ele fala, olha, nós criamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, o homem no Éden, ele era perfeito, né? Não havia o pecado ainda. Mas com a entrada do pecado, o homem foi expulso do jardim e o pecado trouxe muitas consequências. Só que nós estamos falando aqui de um momento em que Jesus já veio. E esse versículo fala, atingindo a medida, né, da plenitude de Cristo, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Jesus já veio, gente. Já morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós que temos uma aliança com Ele, nossos pecados foram perdoados em Cristo. Mas não foi só para isso que Ele nos chamou. Se a gente ficar só nessa questão, agora o meu pecado está perdoado, deixa eu tocar a minha vida de qualquer jeito, a gente está, de certa forma, desprezando o que Jesus fez para nós, por nós na cruz. Porque o objetivo é muito maior. Ele nos perdoou os pecados, nos trouxe para junto do povo de Deus, para fazer parte de uma igreja, mas que a gente possa crescer, se tornar maduro. Porque quem é maduro testemunha de Jesus no que fala, em como se expressa e em como se vive, né? E nós vamos ver isso mais para frente. Romanos 8, 29 afirma isso que eu falei para vocês. Lá em Romanos 8, 29 fala o seguinte. Inclusive, eu já muitas vezes citei esses versículos aqui. Esse versículo aqui. Romanos 8, 29 vai falar o seguinte. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o primeiro da linhagem da nova criação de Deus. Ou seja, Jesus é o Filho legítimo de Deus, o primogênito. Mas nós, em Cristo, fomos justificados e adotados novamente por Deus. Então, nós fazemos parte de uma família. Jesus, sendo o primogênito, ele é o exemplo, ele é o modelo ao qual nós devemos seguir, ao qual nós devemos buscar ser a imagem dele. E baseado nesses dois versículos, eu posso definir o que realmente é maturidade espiritual, né? É uma vida semelhante à de Cristo. Muitos podem até questionar, falar, mas peraí, eu não sou Jesus. Realmente, nós não somos Jesus. Mas veja, aqui não está falando que nós somos, aqui está falando, né? Conforme a imagem do seu Filho, ou seja, nós devemos refletir Jesus através da nossa vida. As pessoas, né, familiares, vizinhos, amigos, as pessoas no trabalho, as pessoas na escola, eles devem olhar para nós e ver que há uma diferença. E essa diferença é o caráter de Jesus na nossa vida. E é interessante que a gente vai ver alguns fatos agora que demonstram que nós estamos caminhando na nossa vida espiritual e que a gente está buscando a maturidade. Um dos primeiros fatos que eu preciso entender para que eu possa entrar nesse processo de maturidade é que a maturidade espiritual ela não é automática. A salvação, sim. A justificação do sangue de Jesus na minha vida é automática. À medida que eu chego e confesso, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu me entrego a Ti, o Senhor, a partir de hoje, é o meu Senhor, eu me rendo a Ti. Então, eu me converti ali. Ali, automaticamente, os meus pecados foram perdoados. Eu fui salvo da condenação, da morte eterna. Mas o crescimento da maturidade espiritual, ela vem com o tempo, ela não é automática. Eu preciso ter um processo de crescimento na palavra, no conhecimento de Jesus. Lembra que nós lemos aqui? No conhecimento de Cristo. Então, eu tenho um caminho aí.
O negócio não é assim instantâneo. Eu não chego, não me converto, já conheço tudo. Não. Lembra? Eu nasci de novo, eu sou criança. Né? E Hebreus, né, 5, 12, 14, eu tenho aqui esses dois versículos de forma condensada, mas se você pode acompanhar aí, porque o que eu quero dizer com forma condensada? Quero dizer que a gente pegou o que é principal no versículo e condensou e colocou esses dois versículos um diante do outro, e você vai entender com clareza. Fala assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, ou seja, já devia conhecer tudo, né? Vocês precisam de que alguém lhes ensine novamente. Então, estão precisando de leite, mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que são aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse versículo deixa bem claro o processo do crescimento, né? Você não vai dar feijoada para um bebê. Você mata o bebê. Né? Eu acho que quem é mãe entende muito mais do que eu sobre isso. Né? E tem várias mães aqui, acredito, participando dessa aula. Mas você vai dar leite. E ele fala claramente, né? Todo mundo deveria ser mestre. E olha que ele fala para uma igreja que há algum tempo ele já estava acompanhando. A essa altura, todo mundo devia ser mestre, mas alguns precisam de ser ensinados de novo. E quem se alimenta de leite ainda é criança. Então ele fala: existem pessoas aqui no nosso meio, eu estou falando, citando o que Paulo colocou, tá, Marcos? Tem pessoas aqui no nosso meio que ainda são crianças em Cristo, ainda precisam do leite. O que é o leite? O leite é a base da palavra, é o princípio. Há pessoas que há necessidade de se lembrar novamente o que é um arrependimento genuíno, né? O que é caminhar com Jesus, aqueles princípios básicos da palavra, né? E à medida que a pessoa vai absorvendo isso, e a vida dela vai demonstrando uma diferença, uma transformação, um crescimento, aí vai sendo acrescentado outras coisas, até o momento em que ela chega ao crescimento que é o objetivo dela, né? De ser semelhante a Jesus. Então, o crescimento também ele não acontece imediatamente, ele leva um certo tempo, como nós falamos, né? E a maturidade espiritual nada mais é do que um processo, né? E esse processo está descrito em 2 Pedro 3,18. Ele fala muito claro, o apóstolo Pedro fala assim, ó: cresçam, porém, olha, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha só que tremendo, né? Então, amados, isso não é um problema atual, isso é um problema que sempre houve. O problema não, né? É uma condição que sempre houve na igreja. Todos nós, um dia nascemos de novo, e um dia precisamos ali do leitinho. E à medida que fomos crescendo, fomos recebendo alimentos sólidos, mais sólidos, né? Uma papinha, né? Uma sopinha, um arroz com feijão, até o ponto de você poder suportar um alimento mais sólido, né? Que vai te levar ainda a crescer ainda muito mais, né? E uma coisa que precisa ficar bem claro para nós é que não tem jeito de você evitar esse processo, não existe atalho, né? Não tem como eu saltar etapas, né? O nascer de novo, vocês vão ver mais para frente, nós vamos entrar daqui a pouco, vocês vão ver que é como um nascimento natural e como um crescimento natural de uma pessoa, né? E a maturidade também, para a gente atingir a maturidade, exige certa disciplina, né? Que nós vimos ali, né? 1 Timóteo 4,7, no final, no 4,7b, no finalzinho, no começo ele fala lá das pessoas que eram envolvidas por fábulas e tudo mais, mas ele fala, ó, não deixa se enganar por isso não. O importante para vocês é que vocês, olha só, 1 Timóteo 4,7b, no finalzinho.
exercita-te na piedade. Sabe o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala exercita-te na piedade, ele fala, seja prático na palavra. Faça o bem para as pessoas. Se você vê o necessitado, ajuda. Se você vê aquele que está fraco, chega nele e fala, ô meu irmão, deixa eu orar com você, deixa eu abençoar a sua vida, vamos crescer junto. Né? Em nenhum momento, é importante você entender isso, que quando você vai exercer a piedade, você vai ajudar alguém a crescer, em nenhum momento você tem que chegar nela e se demonstrar superior a ela. Não, vem cá, vamos crescer junto porque eu já sou adulto na fé e você ainda é criança. Vem cá. Não, isso é errado. Você tem que se dispor com humildade, colocando para ela, amados, vamos crescer juntos. Isso é unidade da fé. Porque quando eu chego com prepotência, quando eu chego com falta de humildade, ó, vem cá, eu vou te ensinar. Quando eu falo isso, de certa forma, eu estou dando espaço para que o espírito de soberba haja através da minha vida. E isso eu quebro a unidade da fé. Porque aquele irmão que ainda é criança ou que ainda pode ser um bebê, pode ser um adolescente na fé, ele vai falar, poxa vida, aquele irmão ali, ele é chato. Ele diz que quer me ensinar, mas quem é ele? Está vendo como quebra a unidade? Está vendo como eu quebro uma sequência de crescimento que poderia ser excelente tanto para mim como para o meu irmão, porque quando eu ensino também cresço, né? Porque é interessante, até eu posso colocar isso de maneira bem consciente, bem prática, porque quando a gente ensina, a gente também está aprendendo. Porque nós também precisamos da palavra, não existe ninguém aqui superior a ninguém, todo mundo aqui está aprendendo junto. E nós aprendemos com todo mundo. Até com aquele irmãozinho que é criança, que está começando a dar os primeiros passos no Evangelho. Eu estou crescendo com ele. E uma coisa que nós falamos que exige disciplina para a gente crescer na fé, disciplina, amados, tem um sentido tremendo. Disciplina nada mais é do que obediência, obedecer a palavra. Né? Quando nós falamos aqui dos 5 hábitos, né? Tempo com Deus, Bíblia, oração, dízimo e comunhão, é um momento seu com Deus, é um momento que você não está na igreja, é um momento que você está lá na sua casa, no seu quarto. Né? Como Jesus fala, no secreto. Né? E aí, no secreto, é que você demonstra para Deus e para você mesmo quem você é. Que eu demonstro quem eu sou. Porque se eu não tiver essa disciplina, eu não consigo crescer. Né? E aí nós vamos chegar num ponto que eu gosto muito desse estudo. Que é os estados da maturidade. Né? O que é o estado da maturidade? Nós falamos que quando a pessoa nasce, ela é um bebê. E também acontece isso de forma espiritual. Quando alguém recebe o evangelho pela primeira vez e se converte ao Senhor, ele nasce na fé e ele é um bebê. Né? E a palavra, no grego, se você tiver aí, pode anotar, você pode pôr bebê, entre parênteses, você põe a palavra népios, tá? Que significa um recém-nascido, que ainda não tem um idioma, né? E a gente pode confirmar isso em 1 Coríntios 3:1. Né? Até na pregação de ontem foi citado essa passagem, algumas dessas passagens, né? 1 Coríntios 3:1. Olha só o que Paulo fala. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, tá? Essa palavra, a nossa tradução da Bíblia, ela tem assim, ela é muito aportuguesada, né?
Porque no grego, ele quer dizer o seguinte: eu não vos pude falar como pessoas maduras na fé, que é traduzido para nós aqui como pessoas espirituais, e sim como carnais, pessoas que andam na carne, né? Pessoas imaturas na fé, como crianças em Cristo. Olha só. Então, a criança, ela, como nós falamos, ela não tem um idioma ainda, ou seja, ela não fala a linguagem do reino, né? Ela ainda está imatura. Você vê, por exemplo, um irmãozinho que se converteu ontem, ele vai falar, ele vai chegar em você, ô meu, ô, né? Mas à medida que ele vai crescendo, esse vocabulário vai mudando, né? O vocabulário do mundo vai sendo jogado fora, ou é para ser, né? O ideal é para ser, né? Tem que ser, né? Porque a cultura do reino, ela é contraditória à cultura do mundo. Então, as linguagens que a gente tinha no passado não tem que fazer parte mais da nossa vida, né? Mas quando eu nasço, não, eu nasço de novo, eu ainda venho com aquele ranço, com aquelas coisas, mas à medida que eu vou tomando leite, vou sendo alimentado pela palavra, pela base da palavra, aí eu vou vendo que aquilo ali não tem que fazer mais parte da minha vida, né? Hebreus 5,13 também reforça isso, né? Hebreus 5,13 fala assim, ó: ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, olha só, da justiça, porque é criança, né? Não é que ele não sabe porque ele é mau, porque ele é invocado, não é nada disso, ele ainda é criança, ele ainda vai chegar lá, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu nasci, eu sou um bebê, eu sou um népios, né? Mas o propósito do Senhor é que a gente vá em frente, que a gente cresça. À medida que eu vou tomando leite, vai chegar o momento da papinha, né? Aí eu passo a ser criança. E a palavra para criança é paidion, né? E é interessante, abre comigo em 1 João 2,14a. Porque João, né, é conhecido como o discípulo do amor, né? E, na verdade, como eu falei, as nossas traduções, eles usam a palavra filhinhos, né? Mas, na verdade, ele está falando, criança, vem cá, bebê, né? Então, a criança, 1 João 2,14a, fala assim, ó: filhinhos, eu vos escolhi porque conheceis o Pai, né? Ele está falando, Pai de ou seja, crianças, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Depois nós vamos entender o que ele quis dizer com isso, tá? Bom, primeiro passo, bebê, segundo passo, criança, depois vem a adolescente, aí eu já começo a comer uma comidinha um pouco mais resistente, mais consistente. E a palavra adolescente é neaniscos, que significa jovem. 1 João também 12,14b, né? Ele vai falar mais no final: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Olha só, né? O outro passo, né, depois de se tornar adolescente, eu vou para me tornar adulto, né? E a palavra adulto é o huios, significa filho, né? Romanos 8,14, abre lá para você ver. Romanos 8,14. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só. Aqui já fala de uma pessoa que já tem um conhecimento maior da palavra. Uma pessoa que se alimenta de um alimento mais sólido,
né? Então, a pessoa que entende mais daquilo que Deus tem para a vida dele. E à medida que ele é um adulto, ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, né? Aqui fala bem claro, né? Todos os que são guiados se tornaram huios, filhos, né? Mais maduros, né? Não são mais adolescentes, são filhos agora, né? Tem também Efésios 1:5, que vai reforçar essa ideia. Efésios 1:5, né? Nos predestinou para ele, para a adoção de huios, ou seja, de filhos, por meio de Jesus Cristo. Olha só, que tremendo, né? E no final tem, você se torna adulto, você vai ser futuramente pai, né? Pais, né? De alguém, né? E a palavra aí é pater, que significa ancião. E é interessante, em 1 João 2,13a, ele fala sobre isso também. Como nós falamos, o apóstolo João era um apóstolo considerado o apóstolo do amor, né? E ele tratava os seus discípulos, as pessoas que ele ia falando de Jesus e trabalhando na vida delas, como crianças, filhinhos, jovens. Você vê que ele vai dando, à medida que ele vai vendo o crescimento na vida das pessoas que ele estava acompanhando, ele vai dando os nomes, né? Agora você não é mais filhinho, agora você já é um adulto. Então, ele é muito interessante por causa disso, né? Primeira... Fala para eles aí, na prática, o que é o bebê, criança, adolescente, adulto, faz meio. Então, assim, você se converte, você vê dele, você vai aprender, para eles entenderem, talvez inclusos aí entenderam. Uhum. Tá certo. 1 João 2,13, né? Fala assim, ó. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ou seja, quem é pai, quem tem condição de ser pai na palavra, né, no evangelho, na vida cristã, é alguém que já conhece os princípios e os propósitos de Deus, né? Agora, é interessante a gente entender, né, como nós falamos, que é como a vida natural de cada um, né? A gente não nasce grande, a gente nasce bebê. Então, esse processo de crescimento, né, eu acho que deve ter ficado claro, mas se você tem dúvida, né, nós vamos reforçar isso. Bebê significa aquele que nasceu de novo, recebeu o Senhor, está na fé, no começo da sua caminhada cristã. Ele vai crescendo mais um pouco, vai recebendo leite, vai sendo alimentado pela palavra. Ele vai se tornar uma criança. Olha o processo. É igualzinho à nossa vida natural. À medida que ele vai crescendo como criança, na papinha ali, vai recebendo uma palavra mais consistente, ele vai se tornando adolescente. O próximo passo, ele não vai ficar adolescente para sempre, ou pelo menos não é para ficar, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Mas o objetivo é se tornar adulto e depois se tornar pais, ou seja, nós vamos entender o que significa se tornar pais, tá? Primeiro, nós vamos ver. Que não é tempo de crente, né? Eu já sou 10 anos crente, então eu já sou pai. Não. O bispo falou uma coisa interessante, que está no meio de tudo isso aí, mas a gente pode adiantar isso. E isso não significa que porque eu tenho 30 anos de crente, eu já sou pai, ou eu já sou adulto na fé. Pelo contrário, a gente pode ver isso, e infelizmente isso acontece, que tem cristãos que não crescem. Bebê é difícil permanecer, né? É mais difícil, apesar que tem alguns. Mas o principal aqui, o que mais pega, é essas duas faixas etárias aqui. Muitos se tornam crianças na fé para sempre. Não sai não consegue crescer, não consegue romper essa barreira de deixar de ser criança
para entrar na adolescência, para depois ser adulto. E tem outros que são adolescentes também para sempre, não conseguem crescer. E você vê isso no comportamento. Tem muito jovem fisicamente. Exatamente. Eu já vi, no tempo que a gente já tem de estrada, não que isso seja importante, porque como nós falamos, tempo de estrada não significa que você já é maduro, né? Mas eu já vi pessoas que começaram a acompanhar pessoas que cresceram mais do que ela, né? Eu participei de uma igreja que havia, na época, discipulado, né? A visão da igreja, na época, tinha discipulado. Só que a gente começava como discípulo e depois a gente conseguia crescer, né? Deus tinha misericórdia, nos dava o crescimento, e aquele que estava nos discipulando ficava para trás, né? A gente conseguia crescer mais do que ele, não porque a gente é melhor, não é nada, porque muitas vezes pode acontecer que no meio da caminhada, vamos supor, eu negligencio, eu deixo a disciplina. Lembra que a gente falou que maturidade é disciplina? Eu deixo de ser disciplinado, ou seja, eu paro de orar, eu paro de ler a palavra. E o que acontece, por exemplo, com um bebê se você deixa de dar leite para ele? Ele vai morrer, né? Ele vai definhando, vai ficando raquítico, vai morrer. E isso acontece na fé também. Porque quando eu deixo a disciplina de ter o meu tempo com Deus, de ler a Bíblia, de buscar na palavra, olha, a tendência é definhar. Não tem como. Nós estamos expondo aqui um processo de crescimento. Mas, infelizmente, no meio desse processo de crescimento, muitos não conseguem atingir, né? Vamos lá. Rapidamente, a característica de um bebê. Primeiro, o bebê não sabe nada. Ele depende de uma outra pessoa. Já viu algum bebê aí ensinar o pai e a mãe como tem que comer? Como se portar? Não tem como. É o contrário. A experiência aí é dos pais ensinando os filhos, né? Então, ele depende de outra pessoa. No caso, ele depende dos pais. A mesma coisa vai ser na nossa vida espiritual. Só que tem um detalhe. O bebê, quando ele nasce, traz muita alegria. Aí, ao mesmo tempo que ele traz alegria, ele requer trabalho, muito trabalho. Então, quando você, por exemplo, vamos supor, a nossa equipe de evangelismo, um exemplo prático. Sai na rua, conversa com alguém, essa pessoa aceita Jesus, nasce de novo, né? Não adianta você pegar e semear a palavra e deixar o cara livre. O ideal é você chegar na pessoa e trazer ela para a igreja e acompanhar os primeiros passos dela, até que ela possa andar, ela caminhar na fé, né? Então, por isso que fala que quando o bebê nasce, ele traz alegria. Imagina, você falou de Jesus para alguém, a pessoa se converteu, você vai se alegrar. Poxa, meu filho na fé, olha que bacana. Mas, ao mesmo tempo, tem o seu trabalho, né? O trabalho de acompanhar, o trabalho de ensinar, de dar a mamadeira com leitinho, né? De acompanhar essa pessoa, né? Ele não deve ser deixado só, porque se deixar só, tudo que ele ouviu de que você pregou, tal, o mundo vai ali, engana e tal, a tendência dele sair fora, cair fora do evangelho é muito grande, né? E aí fora ele vai com certeza, como diz aqui, ele pode aprender errado e aprende com muita rapidez, gente. Criança, a gente pensa que não, mas a criança ele é focado 100% no que você faz. Se você faz alguma coisa errada, ele vai aprender, porque ele olha o teu exemplo, né? A um bebê você não dá a responsabilidade, né? Não tem como, ele é imaturo, né? A um bebê também, ele deve ser dependente dos seus pais espirituais. Agora você vai entender aquilo que a gente falou do objetivo final do crescimento, da maturidade. O que significa ser pais?
Você saiu na rua, falou de Jesus para alguém, essa pessoa se converteu e você fez a oração de confissão lá, a pessoa se converteu. Perto de você, através de você, você é pai ou mãe espiritual dessa pessoa. Seu Gilson, Pois não? dá licença um pouquinho. O senhor falou sobre o bebê aprender, né? Tô falando assim pelo meu neto, que eu levei na igreja comigo. Uhum. Ele é bem observador, tem 3 anos, mas ele fica observando bem o vô dele. Tudo que o vô dele vai fazer, ele quer acompanhar. Exatamente. Por exemplo, na hora de orar, a gente entra no quarto, ajoelha para orar, ele quer fazer igual também. Verdade. E ele quer pôr a mão na cabeça do vovô, e orar junto com o vovô, como tem acontecido. Isso é lindo, Bacana. né? Isso é importante. É muito Isso é importante importante. isso. A palavra de Deus nos recomenda, né, que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que mais tarde ele não se desvie desse caminho. Amém. Né? É importante. Né? Sim. Né? A meta espiritual de alguém que é criança, que é bebê, nessa fase, é ela ter certeza da salvação. 1 João 2,12 fala sobre isso, né? Fala, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, olha, eu estou escrevendo para vocês, crianças, porque vocês foram perdoados dos seus pecados, vocês foram salvos. Então, a primeira coisa a ser semeada numa criança, o leite, é ela ter certeza da salvação. E para isso que nós precisamos acompanhar. Vamos para frente, característica da criança. Vamos correr aqui um pouquinho. Esse é um período do processo de crescimento mais rápido que tem, né? A criança cresce rápido, né? Mas também é um tempo que ela apresenta uma certa rebeldia, as primeiras rebeldias, né? Porque a criança ela começa a descobrir que ela pode ter uma vontade própria, né? E eu tiro por base o meu neto, ele é uma bênção, mas ele ainda é criança, então, quer dizer, muitas vezes ele quer pegar alguma coisa que vai machucar, que não vai poder. Então, esses são os primeiros sinais. Por mais bonitinho que a gente acha a criança, mas são os primeiros sinais no caráter da criança de rebeldia. Né? Porque você fala, não pode, ele vai lá e quer pegar. A criança pode ser uma pessoa de 50 anos, porque ela está amarrada, porque ela tem a vida dela. Irmã Bernadette, está com dúvida com respeito à criança ainda? Sim. Tem alguma dúvida? Não entendi. A gente explicou a respeito do momento de ser criança. Sim. Tem alguma dúvida ainda? Não tem dúvida não, eu entendi. Perfeito, entendi. 50 anos pode ser esse bebê que você está falando? Ah, tá. Ela pode estar pensando na movimento dela, tipo assim, a criança, bebê que você está falando. Uhum. Está entendendo? Não pesquei ainda. Pode ser que, quando você falou do bebê, ela falou do neto dela. Certo. O bebê não é uma criança fisicamente. O bebê pode ser uma pessoa de 60 anos. Sim. E você tem que ver que essa fase são novas, entendeu? Entendi. São fases espirituais. Tá. Isso ela tá. entender. Pode ser só um exemplo da minha mulher. Uhum. Você está pensando nisso. Porque chega uma pessoa com 80 anos para ser previsto. É verdade. É uma coisa interessante isso que a gente estava comentando aqui, só para você ficar claro. De repente, esse bebê espiritual, veja bem, se assemelha muito com o crescimento natural, mas nós estamos falando de um crescimento espiritual. O bebê na fé, ele pode ser uma pessoa de 50, 60, 70 anos. Se ele é o novo convertido, ele se converteu hoje, ele é um bebê. Independente da idade cronológica dele. Ele pode ter 60 anos, mas se ele se converteu hoje, ele ainda é um bebê. Né? Amém. E ele vai passar por esse processo aqui à medida que ele vai caminhando nos caminhos do Senhor. Entendi, Ficou pastor. claro? Ficou claro. Amém. Amém. Obrigada. Nada. Então, a gente estava aqui na questão da criança, né?
que ela tem a sua própria vontade, ela descobre a sua vontade, e isso demonstra uma certa rebeldia, né, no caráter. E aí é onde entra a necessidade da disciplina, né? A disciplina nessa fase ela é muito necessária, né? Mas ao mesmo tempo que você disciplina, né? Ou seja, olha, isso não pode pegar porque vai te machucar, tudo. Ela também aprende rápido. Ela vai aprendendo, né? E à medida que ela vai aprendendo, já pode ser dado à criança algumas coisinhas para que ela possa fazer, desde que você esteja perto, desde que você possa estar na supervisão disso, né? Assim também é na fé, né? Uma criança, por exemplo, ela pode falar do amor de Deus para quem é bebê, para quem nasceu hoje, desde que você esteja do lado. Por quê? Porque ela vai falar, ela não sabe tudo ainda, mas você vai estar ali, não, olha, é assim, assado, tal, vai estar acompanhando, né? A meta espiritual na fase de uma criança é conhecer o Pai, né? 1 João 2,14, de novo. Nós estamos usando muito 1 João porque é um apóstolo que trabalhou na vida de muitas pessoas, né? 1 João 2,14, conhecer o Pai. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Olha só, a criança ela já tem discernimento, ela sabe quem é o Pai, né? Agora vamos na característica do adolescente, né? O adolescente, ela tem um pouquinho mais de coisa aqui para a gente falar, porque a gente vai ver o porquê, né? Primeira coisa, o adolescente, ele acredita que sabe tudo, né? Ele já acha que está preparado, né? A gente vê isso também nos traços de muitos adolescentes aí para a rua, que não são ensinados no caminho do Senhor, e até alguns que são ensinados no caminho do Senhor, mas isso é um traço da própria idade. Eles acham que são o rei da cocada preta. E, na verdade, não é nada disso, né? Eles estão em fase de crescimento, ele não é adulto ainda, né? Ele tem uma vontade muito grande de se tornar independente, né? Às vezes, você vê, por exemplo, a gente conhece muitos pais que têm problemas com filhos adolescentes, porque ele fala, isso está errado. Não, deixa eu sou dono do meu nariz, eu quero fazer do jeito que eu acho, o senhor é velho, o senhor é arcaico, já passou seu tempo, agora é assim. Então, o adolescente tem essa característica, né? Conhece alguém mais ou menos assim? E isso se reflete porque o adolescente ele tem muita dificuldade de ser submisso, de se submeter a uma autoridade. Na área espiritual, quem é adolescente na fé tem muita dificuldade de obedecer pastores e líderes. Pessoas que foram colocadas para ensinar, para mostrar o caminho do Senhor. Quem é adolescente na fé se torna rebelde muitas vezes com os seus pastores e com os seus líderes, né? Mas também é uma fase de muita inconstância, né? É um contínuo, uma gangorra, um sobe e desce tremendo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que acha que sabe tudo, vem a insegurança, né? Porque ele não está maduro o suficiente, né? Ele apenas acha, mas não tem certeza, né? E existe no coração dele o desejo de ser tratado como adulto, antes de ser adulto, né? Ele não é, mas ele quer. Não, né? Eu já sou maduro, já sei como é que é as coisas, eu sei como é que a banda toca, então eu sou dono do meu nariz e eu faço e aconteço, né? E aí vai indo, quebra a cara, né? E a gente tem exemplo bíblico, gente, exemplo bíblico e sério a respeito da mentalidade de adolescente. Olha só, abra a tua Bíblia em Números 12, 1 e 2, lá no Velho Testamento, né? Você vai ver o exemplo de Miriam e Arão, né? Porque o que acontece aqui? Moisés, né?
Ele comandava o povo. Aí surgiu uma situação com Moisés, que eu não vou entrar no mérito aqui, só para adiantar. Aí, lá está escrito assim, 12:1, tá? Fala assim, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha aqui a rebeldia contra a autoridade espiritual. A autoridade espiritual aqui, no caso do povo hebreu aqui, era Moisés. Embora Arão fosse colocado futuramente como sacerdote, mas Moisés estava acima, né? Se você depois ler aqui, você vai descobrir isso, né? Mas fala assim, ó, falaram contra Moisés por causa da mulher cusdita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cusdita, né? E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. E aí tem uma série de coisas aqui que acontece a ponto de haver um castigo do próprio Deus sobre Miriam. Ela ficou leprosa, porque ela ousou falar contra a autoridade que Deus tinha colocado sobre Moisés, né? E Moisés aqui representa o pastor desse povo, o líder máximo desse povo que Deus tinha colocado. E quando eles levantou, olha, Deus tem falado através de nós também. Olha a mentalidade de adolescente, né? E a mentalidade de adolescente causa divisão na igreja. A mentalidade de adolescente se levanta contra a autoridade, trazendo muitos problemas dentro da igreja, né? Vocês viram aqui o exemplo de Miriam, né? Deus não fala através de nós, né? Por que é só através de Moisés que Deus fala, né? Mas Deus, no final aqui, Deus fala, olha, com profetas, com não sei o quê, eu falo em enigmas, eu falo em visão, eu falo por parábolas, mas com Moisés eu falo face a face. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E detectar na nossa vida também em que estágio a gente está aqui, né? Uma outra questão também que é muito comum na pessoa adolescente na fé é ser crítica, né? E querer se destacar. Sabe aquele irmão que acha que sabe tudo, quer ser o bambambam da igreja, quer ser o showman, né? Hã? Quer ser o tal? O tal. Eu tenho um irmão que ele era do Rio de Janeiro e fala, quer ser o destaque, quer ser o bambambam, né? Esse daí, pode ter certeza, ele precisa crescer um pouco espiritualmente, né? Ele está na fase da adolescência. Ele está na fase da adolescência, né? A meta principal, né, a meta espiritual nessa fase de adolescência é reconhecer e se submeter ao senhorio de Jesus, né? É interessante porque quando você se submete ao senhorio de Jesus, né, você vai vendo o caráter de Jesus, você vai aprender a obedecer, porque Jesus obedecia em tudo, Pai, né? Ele chega até a falar nos evangelhos, o Pai é maior que eu. Então Jesus sempre obedecia. Ele fala, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então tudo isso daí são características do caráter de Jesus. E como nós estamos falando de maturidade, maturidade fala a respeito de ser semelhante a Jesus. Gente, tem mais Hebreus? Tem. 13, 17? Hebreus 13, 17? Vamos lá. (13, 17). Sim, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve de prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ó, tem muita coisa nesse versículo aqui para ser comentado, mas ele é muito claro. Ele já começa dizendo, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, ou seja, obedecer os vossos pastores, obedecer os vossos líderes, aqueles que estão sobre a vida de vocês. E depois ele fala, para que não façam gemendo, né?
para que não façam gemendo, né? O que ele quer dizer com isso? Miriam desobedeceu a Moisés, foi contra a ordem de Moisés e no final gemeu. Por quê? A lepra caiu sobre ela. Mas explica, pastor, o submisso Uhum. não é que eu sou pastor ditador. Não, não. Explica para eles o que é ser submisso. É. Por favor. Tá. Então, submisso, bem lembrado, não significa que o pastor é aquele ditador, né? Aquele que não aceita nada, humilha as pessoas e tal. Não é isso que eu estou falando, né? Nem que o pastor infalível, ser questionado, não é nada disso. Aquele pastor, o super pastor, né? O super pastor, ou quer dizer, abaixo de Deus é ele, né? Ele toma até o lugar de Jesus, né? Aquele pastor que toma o lugar de Jesus, né? É Deus na terra e esse pastor é Deus no céu e esse pastor na terra. Então, não é isso, amados. Né? É bem claro, eu devo me submeter às minhas autoridades, desde que essas autoridades estejam de acordo com a palavra, não é? Eles estejam me ensinando a Bíblia, ensinando a palavra de Deus, e não se aproveitando da palavra de Deus para dominar a minha vida. É diferente. O pastor pode ser questionado, pode ser perguntado. Exatamente. Ordem, decência, né? Exatamente. E outra coisa, vocês têm toda a liberdade de chegar nos pastores desta casa e perguntar, tem dúvida. Mas aquilo que foi feito ali, o porquê, eu gostaria de saber. Né? Não, e tem a liberdade também até de certa forma, não concordar, mas isso você tem que chegar de uma maneira tranquila, né? Sentar e conversar, né? Demonstrar respeito, né? Não como infelizmente acontece muitas vezes, das pessoas se rebelarem com o pastor e querer até de certa forma agredir. Isso não é bíblico, pelo contrário, né? Mas vocês têm todo o direito de chegar em cada um de nós e perguntar, olha, por que disso? Eu acho que não é bem assim. E a gente vai sentar e vai conversar e a coisa vai ser definida, vai ser explicada. Tá bom? Não pode contenda. O que não pode é contenda, né? Contenda não faz parte do reino, né? Eu até parei aqui. Da linha, né? A meta espiritual é reconhecer o senhorio de Jesus, né? Nós paramos aqui. Então, Jesus era obediente ao Senhor, ao Deus Pai. Nós devemos ser obedientes também, porque o objetivo da maturidade cristã é sermos semelhantes a Jesus. Termos o caráter que Jesus tinha, né? Lógico, nós temos dificuldades, porque muitas vezes a carne grita, mas nós podemos pedir perdão a Deus e continuar a nossa caminhada no objetivo de podermos crescer e sermos parecidos com Jesus, né? Amém. Gente, está avançando a hora, bispo. E aí? Tem adolescente, filho e pai. Tem o filho agora e o pai. Quer deixar o filho bem para adorar? Pode ser. Tá. E passa o adolescente. O adolescente tem mais coisa de falar, né? Tem. Aí você faz adolescente, filho e pai. Tá bom. Fala para ele. Bom, amados, tem mais duas partes aqui que a gente iria comentar a respeito do filho, do ser pai espiritual, né? E depois, no final de tudo, a gente iria falar de como nós chegamos ao estado de filhos, né? Como nós chegamos a nos tornar maduros na fé. Mas a gente vai deixar isso para a semana que vem, porque ainda tem um certo caminho aqui, bastante coisinha para a gente comentar. E a gente vai passar, então, para fazer oração daqui a pouco. Mas antes, eu queria saber se tem mais alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Nova na sala, é nova. Ela que a gente conhece. Uhum.
Rita, se você tem alguma dúvida, pode comentar, minha irmã, pode perguntar. Mais alguém? Alain, Solana, missionária Carminha. Pastor Gilson, Pois não. dentre todas essas questões aí, eu diria que realmente a principal mesmo é a questão da disciplina. Eu acho que quando falta a disciplina, pastor, eu acredito que falta tudo, na realidade, né? Exatamente. É verdade. Porque quando a gente é disciplinado, né, como nós falamos no começo aqui, né, é até interessante, foi muito bom você tocar nisso, né? São 5 áreas aqui que a gente tem que ser disciplinado, né? É o tempo com Deus, a Bíblia, a oração, o dízimo e a comunhão. Porque são coisas muito importantes na nossa caminhada cristã, né? E a disciplina, por exemplo, não tem como eu crescer se eu não conhecer a palavra. Porque a palavra é o alimento, né? A palavra é que vai me trazer o entendimento do que é a vida cristã, né? Vai me aproximar do caráter de Jesus, né? Porque o nosso modelo é Jesus, né? Jesus é o modelo do homem perfeito, né? Claro, ninguém aqui vai ser 100% igual a Jesus, né? Mas a gente pode, pelo poder do Espírito, se aproximar, ter um caráter tratado, ser tratado por Deus a ponto daquele dia, quando o Senhor vir nos buscar, a gente está com Ele, né? Então, esse é o objetivo, né? Não sei se eu respondi a sua questão. Perfeito, pastor Gilson. Muito obrigado. De nada, Léo, mas se tiver mais alguma questão, pode nos perguntar, viu? Mais alguém tem alguma coisa? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar para a semana que vem, a gente continua nesse assunto, a gente recapitula um pouquinho, porque não sei se todo mundo anotou, né? E eu vou estar legal. Aí o bispo vai nos ensinar mais ainda, né? O mestre é ele, eu sou aprendiz do mestre, eu sou... Fala para quem chega passar. Então, o bispo, ele está usando máscara porque ele pegou uma gripinha, então ele está ali, sentadinho no canto ali, fala assim, ó, você se vira aí, meu discípulo, ensina a galera aí. Eu falei, mas eu? Brincadeira, amados, estamos todos aprendendo juntos, é um prazer estar aqui falando da palavra de Deus, e vamos ter um tempo de oração agora, né? Porque é muito importante, a gente está passando um momento muito difícil aí, que não é novidade para ninguém, todo mundo está sabendo. E nós sabemos como é importante orar, né? A oração, ela derruba as muralhas, ela destrói fortalezas, ela quebra o poder do inimigo. Quando nós oramos como congregação, como igreja, nós potencializamos o poder da oração, né? Quando eu oro aqui, você concorda, você ora comigo, essa oração chega ao céu de uma maneira poderosa, né? Deus com certeza vai agir na vida das pessoas, né? Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti agora, colocando esse tempo, Senhor, na Tua presença. Queremos mesmo, Senhor, Te agradecer por esse dia, por estarmos vivos, Senhor. Temos visto aí que o mundo inteiro tem passado por um momento difícil, muitas pessoas estão morrendo, estão sendo dizimadas por esse vírus maligno. E, no entanto, no meio de toda essa situação,
o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Nós queremos te agradecer, papai. Nós queremos te dizer obrigado, meu Pai, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Eu quero estender, Senhor, essa oração, esse clamor a toda a igreja, a toda a comunidade evangélica de Jacareí Restaurando Vidas, aos irmãos que estão ouvindo esse estudo, que estão participando conosco nessa oração, que o Senhor alcance cada um deles, Pai, tocando em suas vidas, renovando suas mentes, seus corações, trazendo uma visão mais ampla do teu propósito, do teu reino sobre a vida deles. Que eles se tornem, Senhor, cada dia mais maduros na fé, firmes no teu propósito, como nós vimos ali no começo do estudo, Senhor, que não sejamos mais como crianças levados por qualquer vento que sopram aí fora, mas que nós possamos ser convictos naquilo que temos aprendido, naquilo que temos partilhado. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui, Pai. Envia, Senhor, a tua unção sobre a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, Pai. Guarda a vida do bispo Fernando, da bispa Ana. Cura o teu filho, toda enfermidade seja agora arrancada, queimada em nome de Jesus, seja curado completamente. Ó Deus, guarda a vida deles, o lar deles, traz a revelação da tua palavra a eles, que eles possam ter a tua sabedoria, a tua unção para estar conduzindo esse rebanho ao propósito que o Senhor tem para essa casa de oração. Abençoamos toda a liderança, Senhor. Guardamos a vida do bispo Sebastião, da bispa Karine, Senhor, da missionária Carminha, do pastor Washington, Senhor, do pastor Welber, Senhor. Guarda todas essas vidas, Senhor. São servos teus, o Senhor os ungiu, que a tua sabedoria seja sobre eles, a tua capacitação, a unção do teu Espírito venha sobre eles, para ensinar a cada um de nós a andar nos caminhos do Senhor. Que possamos ser uma igreja forte, Senhor, uma igreja, Senhor, firme nos teus caminhos, uma igreja, Senhor, que não negocia a nossa fé, que não deixa se levar por aquilo que é moda, por aquilo que estão falando aí fora, mas é firme, Senhor, naquilo que crê e naquilo que vive. Guarda cada irmão, Senhor. Sabemos que há irmãos nossos enfermos, que o Senhor os visite com a tua cura. Sabemos que há irmãos nossos com dificuldades. Pai, que o Senhor venha supri-los, porque o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Oh, Deus, abençoamos a cada um dos nossos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda também, Senhor, os missionários que estão lá na África. Nós abençoamos em especial a vida do pastor Marco, da pastora Edivânia. Que o Senhor esteja com eles ali, Senhor. Sabemos que não é fácil estar numa terra estranha, mas, Pai, o teu Espírito os tem sustentado, a tua palavra tem sido alimento para a vida deles. Que tudo aquilo que o Senhor plantou no coração dos teus filhos ali, Senhor, age sobrenaturalmente, que possa ser colocado em prática, Pai. Que as famílias ali que têm se achegado a ele, as crianças, jovens, que têm estado naquela missão, possam ser sustentados tanto na área física quanto na área espiritual. Pai, abençoa aquela obra. Guarda, livra de todo ataque dos inimigos, Senhor. Tudo aquilo que se levanta contra eles, seja caído por terra em nome de Jesus Cristo. Eles sejam ricamente abençoados naquela terra. Pai, o poço ali possa continuar jorrando água, Senhor. Sabemos que numa terra como aquela, um poço é algo inestimável, é uma grande riqueza, Pai. Que eles possam ver, através disso, Senhor, o poder do Senhor, abençoando a cada um deles ali. As famílias, os jovens, as crianças, aqueles que vão ali para buscar a água, aqueles que vão plantar as suas hortas. Vejam o teu milagre acontecendo, Senhor, naquele lugar, em nome de Jesus. Abençoamos também os demais missionários. Muitos deles eu não conheço, eu não sei quais são as dificuldades, quais são os problemas, as necessidades que têm passado, mas como nós temos orado e estamos orando a um Deus que é supridor, a um Deus que é abençoador, que o
Senhor guarde a cada um deles e os abençoe ali onde eles estão, que nada lhes falte, que, Pai, que o teu milagre aconteça na vida deles. Se existe algum deles enfermo, que a tua cura os alcance. Se existe algum deles necessitado de um alimento cotidiano, levanta mantenedores, Pai, que vão mantê-los naquele lugar, que vão ofertar na vida deles e abençoá-los em nome de Jesus. Pela casa de apoio Renascer, Senhor, nós colocamos diante de Ti esta casa de apoio. As pessoas têm chegado lá, Senhor, de uma maneira totalmente destruída, e ali têm se alimentado tanto no físico quanto no espiritual. Nós queremos abençoar esta obra, abençoar também a vida do pastor Elias, da missionária Márcia, Senhor, que tem dado de si, que tem dedicado a vida deles, Pai, em prol dessa causa. Que o Senhor os abençoe, que nada lhes falte, que sejam ricamente abençoados. Pai, nós sabemos que quando nós fazemos o bem ao próximo, o Senhor nos abençoa. Que ele seja retribuído muitas vezes mais na vida deles, na família deles, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, abençoando Jacareí, Senhor, o trabalho que tem sido feito nesta cidade. Guardamos a vida do Marcelinho, do Lindomar, das pessoas que fazem parte, dos irmãos que fazem parte do ministério de evangelismo nessa igreja, Senhor. Que o Senhor os guarde, os livre de todo contra-ataque, de toda a intenção do maligno, de toda a seta desferida contra eles. Nós declaramos, Pai, que todo dardo, antes mesmo de sair do arco do inimigo, já é derrubado por terra, em nome de Jesus. Coloca ao redor deles uma coluna de fogo, Senhor. Aonde quer que eles cheguem, os demônios batam a retirada. Que eles cheguem, Pai, nessas pessoas que eles têm evangelizado e possam colher frutos. Possa ser, Pai, abençoada a palavra que saia dos lábios deles, Senhor. Que possa cair em terreno fértil, Pai. Sei que muitos deles têm tido uma experiência de ouvir a Tua palavra. Alguns já os conhecia de forma distorcida. Muitos foram até eles e falaram coisas que machucaram ainda mais a alma, as emoções. Mas, Pai, a Tua palavra é um agente restaurador. Que a Tua palavra possa restaurar tudo que foi feito de errado e possa ser plantado de maneira correta através do Marcelinho, do Lindomar e das demais pessoas que fazem parte desse ministério. Eu abençoo, Pai, esse ministério, guardo a vida de cada um, que sejam firmes no Teu propósito e que alcance vidas para o Senhor, alcance esses travestis, alcance os moradores de rua, alcance famílias que foram distribuídos panfletos nesses últimos dias. Pai, em nome de Jesus, a semente tem sido plantada. E Jesus, o Senhor disse que os campos estão brancos para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Mas eu clamo, Jesus, que o Senhor honre o trabalho desses que se dispuseram e que seja feita a colheita em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, as autoridades desta cidade, que haja temor no coração desses homens, que eles possam trabalhar em prol daquilo que é correto. Todo o espírito de corrupção, de mentira, de tentar ter, Senhor, vantagem política, Senhor, tudo isso caia por terra nessa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Que ali naquele lugar ali onde os vereadores estão, Senhor, na Câmara Municipal, ali, Senhor, a voz do Teu Espírito possa ecoar no coração daqueles homens e sejam cheios de temor. Possam entender que eles foram colocados ali em benefício de uma cidade. Que essa cidade possa colher frutos, Senhor, do toque do Senhor no coração desses homens. Também constrange o coração do prefeito, Senhor, para que ele possa temer o Senhor, para que ele possa concluir o seu mandato, Senhor, com sinceridade. Meu Deus, em nome de Jesus. Levanta igrejas fortes em Jacareí, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que vão ministrar a palavra da verdade, que vão estar ensinando o evangelho do reino, Senhor, que vão estar espalhando as boas novas do Senhor nos 4 cantos desta terra. Pai, nós queremos ver Jacareí convertido, nós queremos ver essa cidade transformada pelo poder do Teu evangelho. Pai, em nome de Jesus, que isso também seja espalhado por esse estado,
por essa nação, Senhor, do norte a sul, do leste a oeste, o Brasil seja alcançado. Levanta uma igreja forte nesta nação, Senhor. Homens que não estão buscando se aparecer, que não estão buscando se enriquecer através da ingenuidade de muitos, mas homens, Senhor, compenetrados em te servir, homens em sinceridade diante de ti. Senhor, nós sabemos que tudo aquilo que não procede conforme o teu evangelho, conforme a tua vontade, um dia vai cair. Senhor, mas nós sabemos que aquele que busca viver em sinceridade e ministrando e pregando a verdade, vai crescer, Senhor. Em nome de Jesus. As coisas podem demorar, mas no tempo do Senhor, a colheita vai acontecer. Em nome de Jesus. Prepara, Senhor, uma igreja para a tua volta. Prepara um povo para a tua volta. E que esse povo possa alcançar muitos outros, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai. Abençoamos esta terra. Dá sabedoria ao presidente da República. Dá sabedoria para que possa conduzir essa nação e colocá-la de novo aos trilhos. Pai, traz temor no coração daqueles ministros, daqueles senadores, daqueles deputados, dos governadores, Senhor, dos prefeitos, dos vereadores, dos delegados, Senhor, dos juízes, Pai, de todos aqueles que estão investidos de autoridade, que estão nos quatro cantos desta nação. Traz o teu temor, Senhor. Eu vejo que a única forma desse país dar certo, Pai, esses homens serem cheios do teu temor, que não possam fazer, Senhor, o seu trabalho por causa própria, que não vejam isso como um motivo para enriquecimento ilícito. Pai, que toda a corrupção caia por terra, que todo espírito de confusão caia por terra. Pai, eles estão querendo nos confundir, levantando uma CPI, levantando, Senhor, julgamentos que não condizem com a verdade. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça o melhor por essa nação, porque eu sei que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. E o Brasil conheça um novo tempo, Pai. Um tempo, Senhor, de salvação, um tempo de libertação, um tempo da destruição da idolatria, um tempo, Senhor, da quebra da macumbaria e da feitiçaria, um tempo, Senhor, desse país se voltar para Ti, porque a Tua palavra nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que o Senhor seja o Deus do Brasil, em nome de Jesus, que os ídolos, Senhor, os deuses estranhos possam cair por terra, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida agora, Pai. Que cada um possa voltar aos seus afazeres, abençoados, guardados, protegidos pela Tua poderosa mão. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Se ficou alguma dúvida, ainda temos mais um segundinho. Mas que Deus nos abençoe. Missionária, queremos ouvir. Não, só para dizer que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja aquecendo nossos corações e que possamos seguir em frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rumo à nossa maturidade, né, missionário? Sim, exatamente. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, viu? Eu aprendo muito contigo, viu? Amém, pastor Gilson. Estamos aí firme e forte com Jesus, com esse frio. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Bispo, melhoras para você, viu? Melhora para você. Ele fez assim, ó, positivo. Ok. Amém? Amados, Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção. Semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Gilson. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês, bispo, melhor bispo. Amém. A todos vocês, Solana. Todos vocês que estão aí assistindo aí. Alain, irmãos, Rita, todos vocês. Uma boa noite. Na paz do Senhor Jesus. Bom descanso. Amém. Amém. Hoje eu matei a saudade de você, viu? Ai, que bom. Logo estaremos juntos. O irmãozão aí. Dá um abraço no irmãozão. Doce, manda um abraço dele para vocês aí, tá?
Amém. Obrigada. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Amém. Boa noite, Solana. Deus abençoe. Abençoe o Marcão também. E o meu Amém. amigo aí, Olha lá. Rafael. Paz, Rafael, pastor Deus Gilson. abençoe. Paz, Gilson Fernando. A paz, pastor. Tchau. Amém, amém. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor Gilson.